Bem-vindos ao Ligados na Palavra. É um prazer ter você aqui conosco mais uma vez. Ou se você está conosco pela primeira vez, prazer é maior ainda, porque isso significa que o Espírito de Deus tem trabalhado, tem chamado os seus sinceros, tem buscado aqueles que são dele, e você está entre eles. O tema dessa noite, perdão, Senhor. Nós vamos estudar sobre o que a Bíblia nos ensina acerca da nossa parte no plano da salvação. Na semana passada nós vimos sobre salvação, o papel de Jesus, a entrega dele. E hoje nós vamos ver a nossa parte no plano da salvação. Mas antes nós vamos orar. Grandioso Deus e Pai, Deus amado, Deus bendito, obrigada, Senhor, por estarmos na Tua presença nesse momento. Obrigada pelo privilégio de, através da internet, Senhor, podermos conhecer um pouco mais sobre o Teu amor, o Teu poder e a Tua salvação. Obrigada, Senhor, pelo privilégio e pela oportunidade que Tu nos concedes de estudarmos a Tua palavra. Mas para isso, Senhor, precisamos pedir a presença do autor da Tua palavra, o Espírito Santo, para que Ele venha nos ensinar, para que Ele venha fazer morada na nossa mente, nos fazendo entender, nos fazendo aceitar e viver os Teus ensinamentos. Derrama sobre nós o Espírito Santo, que Teus anjos estejam à nossa volta. Venha estar conosco, em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Como nós fazemos todas as semanas, todas as sextas-feiras, com a equipe de externa, entrevistando pessoas na rua sobre o tema que nós vamos estudar, hoje também nós temos um vídeo para assistir. Preste atenção nas perguntas e nas respostas. Fernanda, o que é pecado para você? Eu aprendi que pecado é uma coisa, não é uma coisa boa. É o que você faz de errado. Pecado é alguma coisa que não está relacionada às leis dos 10 mandamentos da Bíblia ou aquilo que prejudica o próximo. Pecado é uma coisa, um ato que desagrada a Deus. Pecado tem mais a ver com a moral religiosa no momento do que com a ética mesmo, né? É meio confuso, meio complicado isso do pecado. Mas acho que a partir do momento que você está fazendo mal para o outro, para outra pessoa, para mim é pecado. Na verdade, pecado é uma coisa que a gente faz uma coisa errada, né? Na minha opinião, acho que se a gente faz uma coisa errada, tem que pedir a Deus o perdão, né? O pecado é o que seria o proibido, né? Por exemplo, a Bíblia, né, diz o que é pecado, desde o Jardim do Éden, né, que já foi o pecado e tudo que é proibido, eu acho, né? Pecado é quando você faz alguma coisa de mal, né? Alguma coisa contra a lei ou uma coisa imoral, ou os dois? Imoral. Contra a lei também, os dois. E o que é perdão, na tua opinião? Perdão, é difícil, gente, falar de perdão, né? Perdão é o que nós devemos praticar diariamente, perdoando a todos e não guardar nenhuma mágoa no coração. Perdão é quando acho que a pessoa ela se sente à vontade para chegar para outra pessoa e tá convivendo de novo com ela. É você pegar e liberar o que a pessoa fez para você, esquecer de repente, né, uma ofensa ou um acaso, então esquecer, né, perdoar. Você acha que a gente precisa de perdão? Sempre, constantemente, principalmente a gente mesmo, né? A gente precisa se perdoar constantemente, né? Para nós mesmos, para a nossa consciência, para a nossa tranquilidade. Eu acho que sim, que a gente, pelo fato de estar aqui, a gente está cometendo erros todos os dias, né? Alguns maiores, alguns menores. Para o nosso coração estar limpo, para a gente ter paz de espírito, para você dormir em paz, né? É mais importante a gente dar perdão ou receber o perdão? Acho que é mais interessante a gente dar perdão. Para quem que a gente deve confessar os nossos pecados? Eu acho que só a Deus.
Por meio de oração, por meio de promessa? Eu acho que por meio de oração, né? Uma conversa com ele, né? Depois que você pedir perdão a Deus e realmente ter se arrependido daquilo, pedir perdão também à pessoa que você cometeu esse erro. A Deus. Pro pai, sempre. E pra pessoa que a gente cometeu, né? Somente a Deus. Eu acho que para o ser humano, para um padre, para um pastor, eu acho que não seria o sério, né? Para Deus. Uma vez você já ficou sem dormir por estar com a consciência pesada? Várias vezes. Várias vezes. Algum pecado que você cometeu? A gente sempre está cometendo pecado, né? A gente sempre está em pensamento e palavras, a gente sempre está cometendo. Já. Muitas vezes já. Por remorso ou por arrependimento? Arrependimento. Mas daí depois eu pedi desculpa, então ficou mais fácil. Fica sem dormir. Se alguma vez eu faço uma coisa errada, daí eu fico sem dormir, ficar pensando, ficar muito triste, né? É difícil. Sim, já aconteceu comigo já. E você se arrependeu ou estava com remorso daquilo que cometeu? Eu estava com remorso, porque no momento que aconteceu o fato, eu estava fora de mim e não teria coragem de, me retratar com a pessoa, entende? E como podemos nos livrar da culpa do pecado? Eu acho que a gente tem que, nas orações, no dia a dia, eu acho que a gente tem que estar sempre buscando sempre a mente limpa, coisas boas, né? Atrair pensamentos positivos sempre. Procurando seguir o caminho certo e não errando com as pessoas, sempre sendo gentis. Fazendo caridade, rezando, ajudando o próximo. Eu acho que estar em paz com Deus e estar em paz com a pessoa que a gente cometeu o erro, eu acho que pode ser um caminho. Eu acho que é melhor, na minha opinião, na palavra de Deus, na Bíblia, tem que pedir perdão a Deus. Na verdade, tem gente que não sabe que tem para pedir perdão com Deus, entendeu? Vamos ser mais consciente, pensar antes de falar, porque o que sai da boca não volta, né? Pedindo perdão primeiramente para Deus, né? Depois para pessoa. E para você, o que é pecado? Você sente culpa? Como alcançar o perdão? Para quem pedir perdão? Como nós vimos agora nessa entrevista, a primeira entrevistada, a Fernanda, manifestou ali a sua opinião, o seu entendimento sobre isso, assim como os demais também. Cada um de nós tem sua opinião sobre isso, sobre os determinados assuntos, inclusive temas bíblicos. Porque cada um de nós tem uma cultura espiritual. Essa cultura nós recebemos da nossa família, do meio onde nós vivemos, da escola, enfim, cada um de nós tem uma bagagem espiritual, tem uma crença. Agora, o que Deus nos aconselha a fazer é comparar essa crença com o assim diz o Senhor, com a palavra de Deus. E é o que nós vamos fazer nesse momento, a partir de agora. Mas antes disso, eu quero mandar um abraço para o Dr. Mauro França, que com certeza está nos assistindo nesse momento. Que Deus te abençoe, Mauro. Que você possa estar sentindo nesse exato momento a presença dele com você. Veja, na semana passada nós estudamos sobre salvação. E ali nós vimos o preço do perdão. O quanto custou o perdão para o céu. Em 1 Pedro 2,24 é nos dito: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Na semana passada nós vimos que Jesus, nascendo nesse mundo como homem, sendo Deus, nunca pecou. Então, ele não podia morrer, porque ele não tinha pecado. Para que o plano da salvação fosse executado, fosse colocado em prática, para que nós pudéssemos ter vida eterna e pudéssemos ser sarados nas nossas feridas,
que o pecado, toda a nossa culpa, tudo aquilo que fizemos de errado, que todas as pessoas que já viveram sobre a face da terra, as que vivem e as que ainda vão viver, todos os pecados da humanidade foram jogados sobre Jesus. E foi isso que o matou. Jesus não suportou o peso do pecado. Porque como ele não tinha inclinação para o pecado, ele não pecou enquanto esteve nesse mundo, mesmo não sendo infectado pelo pecado, ele era muito abalado pelo pecado. E ele não suportou o peso do nosso pecado sobre ele, que fez com que ele se sentisse separado do Pai. E por isso ele morreu na cruz. Jesus morreu por cada um de nós. Por você que está nos assistindo, por cada um dos que estão aqui nesse estúdio e por todas as criaturas sobre a face da terra. O que é pecado? Jesus morreu para nos salvar da nossa inclinação para o pecado, dos pecados que nós cometemos e de nós mesmos e do próprio Satanás. Na Bíblia, a Bíblia considera pecado sob dois aspectos, ou ela fala de duas situações, definindo o pecado. 1 João 3,4 diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E a Bíblia diz em Salmo 51, verso 5, eis que eu nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Então veja, a primeira definição de pecado está em 1 João 3,4. Lá é nos dito que pecado é transgressão da lei. Aqui está falando de atos pecaminosos. Então, toda vez que o ser humano mente, rouba, adultera, tem inveja, sente orgulho, soberba, ele está em pecado. E Salmo 51, 5 fala da nossa inclinação natural para o pecado. Por que nós somos pecadores? Porque nós já nascemos pecadores. Aqui quando fala que em pecado me concebeu minha mãe, não está se referindo ao ato sexual. Está se referindo ao fato de que todo ser humano que nasce no planeta Terra é pecador. Um bebê que tenha acabado de nascer agora, 8h15 do dia 13 de junho de 2014, ele ainda não produziu atos pecaminosos, porque ele ainda não tem noção do que é certo e do que é errado, mas ele já é considerado pecador. É a nossa herança genética. Então, nós somos pecadores por natureza, por inclinação, e pecamos também quando transgredimos a lei de Deus. 1 João 1, verso 8 e 10, tem um texto bastante interessante, porque quando a gente conversa com as pessoas que não têm muito conhecimento bíblico, uma boa parte diz assim, eu não tenho pecado nenhum, eu não faço mal para ninguém, eu não roubo, eu não adultero, não faço nenhum mal, então não tenho pecado nenhum. Mas a Bíblia diz assim, que nós temos essa natureza pecaminosa e que se nós dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Ou seja, se nós dissermos que não temos pecado nenhum, nós chamamos a Deus de mentiroso, porque Deus diz na sua palavra que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos, sem exceção, somos pecadores, mas existe saída para nós, existe solução, existe salvação, existe esperança para nós. Veja, na semana passada nós vimos em detalhes o sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário. E nós entendemos que esse sacrifício foi por todos nós, foi por cada um de nós,
Mas veja o que a Bíblia diz aqui em Apocalipse 20, versos 7 e 8. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para os ajuntar em batalha. Esse texto nós já lemos quando estudamos sobre o milênio. Aqui na noite em que estudamos sobre os 1000 anos que vamos passar com Jesus lá no céu, nós vimos que Gog e Magog é um termo simbólico e se refere a todos os inimigos do povo de Deus, a todos que inimigos de Deus, do próprio Deus, e aqueles que perseguem o seu povo. Então, as várias pessoas, as várias nações que pecam obstinadamente contra Deus, né? O número desses, aqui está se referindo a um número de perdidos. O número de perdidos é como a areia do mar. Se Jesus morreu por todos nós, por que o número de perdidos é como a areia do mar? Veja que a Bíblia diz que é necessário para nós recebermos o perdão de Deus que já está disponível. Veja, Jesus já morreu na cruz do Calvário. Então, a nossa herança já está disponível. É como se fosse uma fortuna que nós herdamos, que já está depositada em nosso nome. Se já está depositado no nome de cada criatura de Deus, por que o número de perdidos é como a areia do mar? Vamos ver. Agora nós vamos estudar o que deve acontecer conosco ou em nós para que nós possamos nos beneficiar dessa herança, nos beneficiar do sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário. Em primeiro lugar, nós temos que reconhecer quem verdadeiramente nós somos. E para nos ensinar isso, Jesus usa uma parábola, a parábola do fariseu e do publicano. O fariseu, aos olhos das pessoas da época, era um homem santo, era um homem de Deus. O publicano, em contrapartida, era o oposto. O publicano era aquele que todo mundo apontava na rua. Ele era um cobrador de impostos, ele explorava, ele aceitava suborno. Ele era, assim, alguém que as pessoas procuravam evitar, porque viam nele um pecador sem nenhuma esperança de arrependimento. E veja a ilustração que Jesus nos traz através dessa parábola. Ele diz assim: 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. Na ilustraçãozinha aqui está o fariseu e o publicano. Pela ilustração, você vê que o fariseu ele foi à frente. Ele está ali se auto-justificando diante de Deus. E o publicano, aquele que todos achavam, que todos consideravam um pecador, está lá no fundo da igreja, contrito, humildemente prostrado, com a cabeça baixa, diante de Deus. Veja só a história que Jesus continua contando. O fariseu, aquele que estava à frente, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Veja só, autojustificação. A Bíblia nos diz, Deus através da Bíblia nos diz que um dos pecados que Deus mais abomina é o orgulho. É você achar que está tudo certo com você. Esse é o começo do caminho da perdição. Porque se você não reconhece que você está doente espiritualmente, você não vai buscar remédio. Você não vai buscar a justiça de Cristo. E aí, vai enfrentar o juízo de Deus, que é o que nós vamos estudar na próxima sexta-feira. Então, o fariseu se apresenta
diante de Deus, se auto-justificando, dizendo, agradecendo em primeiro lugar, porque ele não era pecador. E nós lemos aquele texto que a Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado, está chamando a Deus de mentiroso. E aí ele apresenta as obras dele. Ele diz ainda, eu te agradeço porque eu não sou como esse publicano que está aí atrás. Eu até jejuo 2 vezes por semana, eu ainda devolvo os dízimos. E o publicano, coitadinho, ficou lá atrás, prostrado, inclinado diante de Deus. E o publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Veja só, o publicano, reconhecendo a sua condição de pecador, ele foi à presença de Deus para reconhecer diante de Deus quem verdadeiramente ele era, para aí então pedir a misericórdia, pedir o perdão de Deus. E Jesus diz que quem saiu justificado da igreja foi o publicano. Ou seja, quem é que saiu justificado? Ele saiu perdoado, foi o publicano. O primeiro passo para nós nos beneficiarmos da salvação, o primeiro passo para que a cruz do Calvário cumpra a sua função na nossa vida, é nós reconhecermos quem verdadeiramente nós somos. Mas isso é uma obra que só o Espírito Santo pode fazer em nós. Só quando nós nos aproximamos da luz, que é Jesus, é que nós enxergamos as nossas falhas. Quando nós vivemos longe de Deus, quando nós vivemos em trevas porque estamos longe dele, nós não conseguimos enxergar as limitações que temos, os defeitos de caráter, o nosso orgulho, a nossa ambição, o rancor que vamos acumulando, as mágoas. Agora, quando você se aproxima da luz, aí tudo aparece, inclusive a nossa pecaminosidade. E essa é a nossa a oração que mais agrada a Deus. É nós reconhecermos a nossa dependência dele. É nós reconhecermos que nós precisamos dele, que nós precisamos do seu perdão, que nós precisamos do seu poder na nossa vida, do poder do Espírito Santo atuando em nós para nos transformar, para nos lapidar a imagem e semelhança de Deus outra vez. Então, recapitulando, o primeiro passo para receber o perdão de Deus é eu reconhecer que eu preciso desse perdão. Isso está em Lucas 18, versos 10 a 14. Na sequência, o que é que eu preciso experimentar para que o sacrifício de Jesus seja eficaz na minha vida? Aqui em Atos 2, é a descida do Pentecostes. Aqui fazia 10 dias que Jesus tinha subido aos céus. Depois que ele ressuscitou, ele ficou mais 40 dias aqui na terra, subiu aos céus. 10 dias depois, se cumpriu a promessa dele de mandar o Consolador. Aqui desce o Espírito Santo sobre os discípulos. E eles estão pregando. Você pode ler o capítulo 2 do livro de Atos, e ali você vai ver esse relato. Ali eles estão pregando cheios de poder sobre a divindade de Cristo. E eles estão pregando ali para pessoas que tinham participado do julgamento de Jesus e tinham gritado, crucifica-o, crucifica-o. E agora essas pessoas estarrecidas perguntam para Pedro, e agora, o que é que nós vamos fazer? Ele já morreu, nós já matamos? Olha a resposta simples de Pedro. Olha o amor de Deus por cada um de nós. A Bíblia diz em Atos 2:38, e disse-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo,
para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Veja só que Deus, que amor é esse, que até para aqueles que tinham matado o Filho de Deus, havia esperança, havia salvação, simplesmente se eles se arrependessem, se eles buscassem o batismo, se eles buscassem comprometimento com Deus, se eles se entregassem nas mãos de Deus através do batismo, e aí então eles receberiam o perdão de todos os pecados e o Espírito Santo passaria a habitar neles. Assim como Pedro deu essa resposta para aqueles que estavam lá, porque tinham participação direta na crucifixão de Jesus, essa promessa é para nós também. Veja o que Deus diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Quando você entra no tanque batismal, quando você demonstra publicamente, declara publicamente que Deus é o Senhor da tua vida, naquele momento você recebe o perdão de todos os teus pecados e o Espírito Santo passa a habitar em você. Mas para que isso aconteça, é preciso que você se arrependa. Agora, o que é esse arrependimento? Como deve ser esse arrependimento? Nós vimos na entrevista que algumas pessoas falaram sobre arrependimento, outros falaram de remorso, né? Então, que tipo de arrependimento Deus espera de nós? Olha o que está em Mateus 27, verso 3 a 5. Lá diz assim: quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e, saindo, foi e enforcou-se. Veja só, a questão de Judas. Judas era um dos apóstolos, um dos 12. E ele era um apóstolo muito especial. Ele era uma pessoa de confiança de Jesus. Ele era o tesoureiro do grupo, apesar deles terem muito poucos recursos, era ele que cuidava do pouquinho de dinheiro que eles tinham, era ele que administrava. E ele já tinha visto Jesus fazendo milagres, ele tinha visto Jesus ressuscitar pessoas, ele sabia quem Jesus era, ele sabia que Jesus era Deus. E por isso mesmo, ele entregou a Cristo. Ele entregou em primeiro lugar porque ele gostava de dinheiro, né? Prometeram uma certa quantia para ele, 30 moedas de prata, e ele entregou a Jesus. Porque ele achava que Jesus, como ele sabia que Jesus era Deus, ele achava que Jesus não ia deixar a prisão, ou não ia se deixar aprisionar, não ia se deixar açoitar e muito menos ser crucificado. E quando ele percebeu que Jesus ia levar o plano até o fim, ele não suportou a culpa. Ele sentiu aqui a tristeza que vem do mundo, ele sentiu o remorso. O que é o remorso? O remorso é o medo da consequência daquilo que a pessoa sabe que fez errado. Então foi por isso que Judas se enforcou. Ele não suportou a culpa, ele sabia que Jesus era Deus e ele não aguentou o peso daquilo que ele imaginava que iria acontecer com ele por ter entregue Jesus. Veja, o mesmo que Judas fez aqui foi o que aqueles judeus fizeram quando julgaram a Cristo e disseram: crucifica-o. E Pedro disse para eles, lá em Atos 2, que nós acabamos de ler, que se eles se arrependessem, eles teriam perdão. Né? Judas não confiou no poder de Deus, no amor de Deus, em perdoá-lo. Por isso, ele não suportando a culpa, ele se enforcou. Agora, nós temos na Bíblia uma outra referência, que está em Mateus 26, verso 75, sobre o arrependimento genuíno. Veja, e esse aconteceu com Pedro. Pedro também, como Judas, né, viveu com Cristo 3 anos e meio. Pedro também sabia que Jesus era Deus. Né? E
E ele havia dito na noite anterior, na quinta-feira, que ele jamais abandonaria Cristo, que ele nunca o negaria. E Jesus alertou, advertiu de que ele o negaria 3 vezes. E foi isso que Pedro fez. Quando Jesus foi preso, a maioria dos discípulos foi se esconder. Eles ficaram com medo que acontecesse com eles o mesmo que estava acontecendo com Jesus. E as pessoas, né, isso aqui tem muito ensinamento para nós. As pessoas olhavam para Pedro e diziam assim: você é um deles, né? Porque você fala como ele, você se veste como ele. E ele disse: não conheço, eu não conheço. E quando, depois daquela noite inteira, de quinta para sexta, que Jesus passou sendo açoitado, Pedro, que andava espreitando para ver o que estava acontecendo, se encontra com Jesus e Jesus olha para ele. E Pedro não sente nenhuma recriminação no olhar de Jesus, nenhuma condenação. Pedro só vê no olhar de Jesus amor e perdão, né? E aí a Bíblia nos diz o seguinte: então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Veja só, o arrependimento de Pedro é aquele que implica em tristeza pelo pecado, em tristeza por entender que pecado é uma afronta a Deus. Cada vez que a gente peca, é como se a gente estivesse renegando o sacrifício de Jesus. É como se a gente estivesse crucificando a Cristo outra vez. E Pedro entendeu isso nesse exato momento. Veja, a Bíblia nos mostra que a experiência de conversão e de salvação de cada ser humano é diferente. Veja, Pedro ficou 3 anos e meio com Jesus, né, ouvindo as suas pregações, participando ali, tendo assim, ativamente dos milagres que Jesus fez, né? Mas a verdadeira conversão de Pedro se deu nesse exato momento, quando ele sentiu o olhar de Jesus sobre ele, um olhar que só transmitia amor e perdão. Ele não suportou o pecado dele. E aí ele se retira, ele se afasta das pessoas, ele volta, ele vai lá para o Getsêmani, onde ele havia estado com Jesus na quinta-feira para orar, quando Jesus foi preso, e ali ele cai de joelhos e ele chora amargamente. A partir daqui, você vê no livro de Atos os milagres que Deus fez através de Pedro. Somente a partir daqui é que a sombra de Pedro curava. Por onde ele passasse, aonde a sombra dele batesse, se tivesse alguma pessoa enferma, alguma pessoa doente, elas eram curadas. Tem aquele episódio lá do templo, em que um paralítico estava pedindo esmolas, e ele pediu esmolas para Pedro, e Pedro disse para ele: olha, eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Levanta-te e anda. Quantos milagres Pedro fez, né? A partir dali, ele se tornou um instrumento extraordinário nas mãos de Deus, pregando o evangelho, curando pessoas, fazendo milagres, exaltando o nome de Cristo e falando das coisas que ele tinha sido testemunha ocular. Esse é o verdadeiro arrependimento. É o arrependimento que implica no abandono do pecado, em mudança de vida. Porque veja só uma coisa, Deus nos ama até a morte. Ele foi capaz de morrer por nós, de dar até a última gota de sangue por nós, lá na cruz do Calvário, né? Ele nos ama incondicionalmente, mas ele não pode nos abençoar no pecado. Porque se ele nos abençoasse no pecado, seria uma coisa tremendamente contraditória. Porque esse Deus maravilhoso que nós temos, que amamos e servimos, estaria contribuindo para a nossa própria perdição. Então é preciso
que nós enxerguemos a nossa real condição. Entenda, você e eu somos pecadores. Não somos pecadores por causa dos atos que praticamos. Somos pecadores porque nascemos aqui nesse planeta. E temos essa herança genética. Recebemos geneticamente o vírus do pecado. A inclinação natural para fazer tudo aquilo que é errado, tudo aquilo que nos afasta de Deus. E nós temos que ter consciência disso. Esse é o começo, é o princípio do meu relacionamento com Deus, que vai fazer com que eu permita que o Espírito Santo, além de me conscientizar da minha real necessidade, da minha real condição espiritual, ainda haja na minha vida de tal maneira, na minha mente, de tal maneira que me leve ao arrependimento genuíno. Para que eu passe, então, pelo processo da conversão. Para que eu passe, então, pelo processo de mudança de vida, de princípios, de valores e de prioridades. Para que Deus possa, a partir daí, a partir desse processo, me transformar outra vez a sua imagem e semelhança. Ou seja, transformar o meu caráter. Recapitulando, Jesus morreu por nós na cruz do Calvário, por cada um de nós. Mas a Bíblia nos diz que o número de perdidos é como a areia do mar. Como na Bíblia não existe contradição, porque a Bíblia foi escrita por Deus, nós vamos na Bíblia, nós vamos à Bíblia buscar a explicação. E o que é que a gente acha? Que primeiro nós temos que reconhecer quem verdadeiramente nós somos. Nós devemos nos arrepender. E, por fim, veja, o que é que nós precisamos fazer com os pecados? Quando nós temos consciência de quem nós somos, da necessidade que nós temos desse Deus. Veja, a Bíblia diz em Salmo 32, verso 5. Esse é um salmo de Davi. E a Bíblia diz, Deus através da Bíblia nos diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas aqueles que leem as histórias da Bíblia sabem que mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, Davi pecou. Ele cometeu 2 pecados que aos nossos olhos são tremendos, são inaceitáveis. Davi adulterou e ele cometeu assassinato. Ele se apaixonou por uma mulher casada, Batseba, mandou trazer aquela mulher para ele, se relacionou com ela, ela engravidou dele e o marido dela, Urias, era um soldado fiel, leal de Davi e estava na guerra. E Davi, então, quando a mulher engravidou, o que é que ele fez? Mandou colocar o marido dela na linha de frente para que ele fosse morto. Né? Então, é como se ele tivesse matado o marido de Batseba. E Deus trabalhou com Davi, mandou um profeta conversar com ele, e ele se fazia de surdo, se fazia assim, como se não estivesse entendendo nada, como se estivesse tudo bem com ele. Até que, finalmente, o Espírito Santo conseguiu convencê-lo daquilo que ele tinha feito. E ele diz assim: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Se você ler um pouquinho antes, no Salmo 32, dos versos 3 em diante, você vai ver que Davi diz que enquanto ele não confessou, ele ficou até doente. Ele diz que o humor dele se tornou em sequidão de estio, ou seja, ele ficou depressivo, ele ficou angustiado, ele não conseguia dormir, ele não conseguia se alimentar, né? Porque ele estava em pecado. Quando finalmente ele conseguiu se arrepender e confessar para Deus, ele sentiu alívio, porque é isso que o perdão de Deus nos traz. 1 João 1,9 diz o seguinte, olha que coisa maravilhosa. Esse é um texto para a gente não deve nunca isolar um texto da Bíblia, né? Sair com esse texto como verdade absoluta, porque tudo está inserido num contexto. Mas esse é um texto que nós podemos ter como um versículo bíblico
assim, muito especial ou preferido. Lá diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda, Deus está dizendo, de toda a injustiça. Não existe pecado que Deus não possa perdoar. Não existe vida que Deus não possa transformar. Não existe ser humano sobre a face da terra que Ele não possa salvar. A Bíblia diz, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, o nosso amado Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Essa é a certeza que você pode ter, né? É a certeza que eu posso ter. Por isso nós podemos sonhar com o céu. Porque Jesus pode nos perdoar. Ele já morreu por isso. Lá em 1 João capítulo 2, também Deus fala sobre isso. Ele diz assim, filhinhos meus, olha só como Deus se refere a você. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo, ou seja, ele diz o seguinte, olha, eu escrevi tudo isso aqui, eu escrevi essa carta para você, para que você não viva no pecado. Mas se acontecer de você pecar, nós temos um advogado no céu, Jesus Cristo justo, e Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E existe esperança para nós. Essa é a boa nova do Evangelho. E a Bíblia nos ensina também, em Lucas, capítulo 5, verso 21, que o único, esse foi tema de uma das perguntas feitas pela nossa equipe de externa, quem tem poder para perdoar pecados? A Bíblia nos diz que somente Deus pode perdoar pecados. Lá está escrito. E os escribas, porque os escribas e fariseus achavam que Jesus estava blasfemando, porque Jesus estava se apresentando ali, né? Pelas coisas que eles tinham feito, que ele já tinha feito, pelos milagres, pela pregação dele, pelo poder dele, eles estavam entendendo e Jesus estava se apresentando como Filho de Deus. E eles dizem o seguinte, os escribas e fariseus começaram a arrazoar, começaram a conversar dizendo, quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão só Deus? Ninguém, nenhum ser humano, por mais santo que seja, tem procuração de Deus para perdoar pecados. Somente Deus pode fazer isso. Veja só, às vezes a gente encontra pessoas que não se aproximam de Deus ou que não assumem um compromisso com Deus, se tornando membros de uma igreja através do batismo, porque acham que já foram longe demais, que a vida é uma confusão só, que é uma bagunça na sua vida e que para ele não tem mais perdão, para ele não tem mais jeito. Mas olha o que Deus nos diz aqui em Isaías 1,18. Vinde então e arguí-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. O que Deus está dizendo aqui? Ele está dizendo, venha cá. Olha o amor, olha o carinho desse Deus. Venha cá, vamos conversar, ele está dizendo. Ainda que o teu pecado seja como a escarlata, seja vermelho, pode ser um pecado de sangue, né? Um assassinato, eles se tornarão brancos como a neve, se você se arrepender. Se você reconhecer que o que você cometeu foi um pecado terrível diante de Deus. Se você se arrepender, se você sentir tristeza pelo pecado e confessar o seu pecado e pedir perdão para Deus, Deus perdoa. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Não importa. Essa mensagem que eu queria deixar essa noite. Não importa até aonde você já foi. Não importa o que você já fez. Não importa os pecados que você já cometeu.
Não importa até onde você já desceu. Não importa. Se você se arrepender, confessar e pedir perdão desse Deus de amor, Ele vai fazer de você uma nova criatura. Ele vai fazer... Olha a promessa seguinte, que está em Isaías 43, 25. Ele diz assim: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Quem é como Deus? Quem te trata dessa forma? Quem tem esse amor por você? Quem tem essa paciência, essa tolerância que Deus tem? Veja, Ele está dizendo aqui que por amor dEle mesmo, Ele apaga, Ele perdoa o nosso pecado, apaga e esquece. Ele não lembra mais do nosso pecado. Aqui, os teólogos se referem a esse texto como um texto que se refere que descreve a autoestima divina. Ao invés de ficar se intoxicando com o nosso pecado, né, Deus nos dá um exemplo poderoso aqui. Ao invés de ficar com rancor, com mágoa, pelas coisas que nós fazemos contra Deus, as barbaridades que nós fazemos a cada dia, a cada instante, Deus, quando perdoa, Ele esquece. Ele não alimenta mágoa. Ele não alimenta rancor. Não importa quantas vezes você precise ir à presença de Deus para pedir perdão. Quando você se apresenta pedindo perdão, Deus não olha para você e diz assim: mas você está aqui outra vez? Você não veio aqui, ainda há pouco aqui pedir perdão? Não, Ele não lança, Ele não acusa. Quem faz isso é Satanás. Quando você anda por aí amargurado, angustiado, achando que para você não tem mais solução, é porque Satanás está te fazendo pensar dessa maneira. Não dê ouvidos para ele, não dê ouvidos para o teu eu. Não importa o que você já fez, não importa quem seja você, Deus tem poder suficiente para fazer de você uma nova criatura, para fazer de você um cidadão, uma cidadã do reino de Deus. Porque foi para isso que Ele te criou. O que é que nós devemos fazer? Passando por esse processo que nós estudamos até agora, Atos 3,19 diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Né? Então veja a ilustração aqui. O jovem deixa as coisas do mundo e vai em direção, que caminho que ele toma? Em direção à cruz, olhando para a cruz, olhando para Jesus, caminhando na sua direção, buscando o seu poder. Isso é conversão. Conversão genuína é quando você está, aqueles que dirigem sabem muito bem disso, quando você está indo numa direção, de repente você encontra uma placa com um U de cabeça para baixo, né? E diz assim, conversão à esquerda ou conversão à direita. Então você estava indo numa direção e finalmente você entende que o caminho não é por ali. E você então muda de rumo, você muda de vida. Você muda pelo poder de Deus de prioridades. Você passa a buscar as coisas lá do alto, para que a tua vida tenha sentido, para que você encontre respostas e solução. É disso que nós precisamos. É isso que nós buscamos. Veja, Hebreus 7:25, olha que coisa maravilhosa que está escrito aqui. Jesus também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Sabe qual é o único pecado que não tem perdão? Sabe qual é a única vida que não tem solução, que não tem salvação? O único pecado que não tem perdão é o pecado do qual você não se arrepende e não confessa para Deus. A única vida que não tem solução é aquela que não reconhece a necessidade que tem do poder de Deus, do amor de Deus na sua vida. Aí você pode estar lembrando nesse momento da citação bíblica que diz que o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo.
realmente, né? Porque a Bíblia nos diz também que é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Às vezes a gente chama a voz do Espírito Santo de voz da consciência, porque Deus trabalha constantemente, Ele fala constantemente conosco, diretamente na nossa mente. Quem nos conscientiza, quem nos mostra o que nós fazemos de errado é o Espírito Santo. E Ele mostra insistentemente, constantemente. Mas a criatura vai se afastando dessa voz. O problema também é que o pecado faz calo. E o calo, você sabe, no começo dói. Depois que ele fica duro, ele não dói mais, né? De tanto pecar, as pessoas se acostumam no pecado, acham o pecado normal, natural. E Deus mostra, Deus insiste, o Espírito Santo apela e a pessoa vai ficando surda para a voz de Deus. Ela se distancia tanto que não tem mais o que Deus possa fazer por ela porque ela não quer. E aí ela está pecando contra o Espírito Santo. O Espírito Santo está mostrando, está chamando, está convidando e ela decidiu que ela não aceita, que ela não quer. Aí realmente para ela não tem mais perdão, para ela não tem mais salvação. Mas não esqueça, Jesus pode salvar totalmente os que através dele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por nós. Eu só queria mostrar mais algumas coisas sobre a salvação. Veja, resumindo o que nós vimos até agora. Deus, Jesus, é plenamente habilitado para nos salvar. O sacrifício de Jesus é suficiente, o sangue que ele derramou na cruz do Calvário é suficiente para resgatar a cada criatura sua. Só que a salvação não é pontual, ela é um processo de uma vida inteira. Veja como é assim. Em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 8 e 9, lendo esse texto, nós encontramos o seguinte: portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, ou seja, antes dos tempos eternos, antes da fundação do mundo. Então, lendo esse texto, será que nós podemos entender que nós já fomos salvos? Que a Bíblia aqui diz que que Deus já nos salvou. Jesus é Deus, né? Mas aqui está falando de Deus especificamente. E que Deus já nos salvou. Num outro texto, também do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 1,18 está escrito: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Né? As pessoas que não têm um relacionamento com Deus, que não têm o hábito de um estudo da Bíblia, que não conhecem mais efetivamente esse Deus através de um relacionamento, através do estudo da sua palavra, acham que o cristão, que normalmente chamam de crente, não gosto muito desse termo, crente, porque crente até o diabo é. O diabo sabe que Jesus é Deus. Ele sabe que Deus é Deus, ele não desconhece o poder de Deus. Quando me perguntam o que eu sou, eu digo que eu sou cristã. Né? Então, para as pessoas que não têm um relacionamento com Deus, o cristão, o crente, como eles chamam, é louco. Pela maneira como ele vive, pelas prioridades que ele tem. Então é disso que Deus está falando. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, para aqueles que se relacionam com Deus, que somos salvos, é o poder de Deus. Se nós lermos esse mesmo texto na Bíblia, na linguagem de hoje, lá está escrito assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Então veja, nós vamos ler mais um texto. Os 3 textos do apóstolo Paulo. Num ele diz que nós já fomos salvos,
No outro ele diz que nós estamos sendo salvos, e no terceiro texto, que está em Romanos 5,9, ele diz assim: logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. E aí? Nós já fomos salvos, estamos sendo ou seremos? Pense sempre, tenha sempre como verdade absoluta o seguinte: na Bíblia não existe contradição, porque Deus não se contradiz, e foi Ele que escreveu essa carta para nós, né? Então, quando você encontrar uma aparente contradição, uma aparente confusão, ore a Deus, peça a direção dEle e vá em busca de mais textos, vá mais a fundo na Bíblia, porque Deus vai te mostrar a explicação. Aqui, esses 3 textos, na realidade, estão falando dos 3 passos da salvação: da justificação, a santificação e a glorificação. O que é a justificação? Justificação, Romanos 6,23 nos diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, a justificação foi o que Jesus já fez por nós ao morrer na cruz do Calvário. Ao morrer na cruz do Calvário, Jesus livrou a todos os seres humanos, da pena do pecado. Qual era a pena do pecado? A morte. Só que aqui ele não está falando da morte física também, mas da morte eterna, né? E aqui diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, ao morrer na cruz, ele livrou a todos nós da sentença que pesava sobre nós. Qual era a sentença? Morte eterna. Ao morrer na cruz, ele abriu a porta do céu para nós. Só que nós lemos na Bíblia, lá em Apocalipse 20, que mesmo assim, o número de perdidos é como a areia do mar. Por quê? Porque é necessário aquele relacionamento com Deus, o reconhecimento de quem nós somos, o arrependimento verdadeiro e a confissão dos pecados. Isso é obra, veja, do segundo passo da salvação, que é a santificação. Lá está escrito, Romanos 7, 14, 18, 19 e 24, que nós já lemos na semana passada, mas vamos recordar. Lá está escrito assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal. Nós somos vendidos à escravidão do pecado. O pecado é um jugo, né? É um peso sobre nós. Nós sozinhos não conseguimos nos libertar. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. E Paulo diz: desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ou seja, quem é que vai me libertar do poder que o pecado exerce sobre mim? Quem é que pode fazer isso? O Espírito Santo. Lá, 1 Coríntios 15, 57 é nos dito: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Olhe só que versículo maravilhoso esse Filipenses 1:6. Veja como você, depois de ler isso aqui, você pode ter uma noite tranquila, você pode ter um sono maravilhoso. Porque olha o que Deus nos promete: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, quem foi que começou a boa obra? Jesus, lá na cruz do Calvário, né? Aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo, ou seja, até o dia da volta de Jesus. Quem é que está fazendo, quem é que está dando a continuidade a essa obra hoje na nossa vida? O Espírito Santo, né? Então você pode ter certeza da salvação. Não porque você já foi salvo. Ao morrer na cruz, e quando você aceita o sacrifício de Jesus na cruz, você é justificado diante de Deus. Jesus é o que equilibra
o amor e a justiça de Deus. Quando Deus olha para nós, olha que coisa maravilhosa. Ele olha através de Jesus. Jesus fica, quando a Bíblia diz que ele intercede por nós, é porque ele fica entre Deus Pai e nós. Quando Deus Pai olha para nós, a justiça de Deus exigia a nossa morte. Mas Jesus faz o seguinte, ele diz assim, olha, ele aceitou. O Sandro, que está aqui nessa câmera filmando agora, aceitou. Então, por isso o Sandro é justificado diante de Deus. Aí Deus olha com misericórdia para o Sandro. E o Espírito Santo passa a atuar na vida do Sandro. Assim como passa a atuar na vida da Cláudia, que está na outra câmera. Passa a atuar na vida da Margarete, que está na terceira câmera. Né? Por quê? Porque aceitou o sacrifício. Então, tudo está disponível para nós. O céu inteiro está à disposição e está trabalhando pela nossa salvação. É só aceitar. O Espírito Santo está tirando de nós tudo aquilo que possa impedir a nossa salvação, que possa impedir a nossa comunhão com Deus, para que finalmente nós possamos ser glorificados. E olha a promessa também que está em Ezequiel 36, 26 a 27. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, o coração endurecido pelo pecado. E vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos e os observeis. Isso só não vai acontecer na sua vida se você não quiser. Mas se você permitir, Deus vai transformar você num cidadão do reino dos céus. Deus vai fazer de você um filho de Deus. Aí o último passo desse processo, quando é que vai acontecer? Veja, o primeiro passo é nos livrar da pena do pecado, né? Que é o que Jesus já fez por nós ao morrer na cruz. Então nós estamos livres da sentença da morte eterna. Para que isso se efetive na nossa vida, é preciso que o Espírito Santo tome conta de mim e faça de mim uma nova criatura, transformando o meu caráter, para que finalmente, quando Jesus voltar, eu possa ser glorificado. É o que diz 1 Coríntios 15, 52 a 53. Então, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós, quem? Os salvos, seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível, o que é corruptível? Eu sou corruptível porque eu peco. Se revista da incorruptibilidade, para que então o que é mortal se revista da imortalidade. É isso que Deus Pai vai fazer por nós. Olha só, olha a promessa, Filipenses 3, 20 a 21. Veja, aqui nesse mundo você é peregrino, você não é cidadão desse mundo. Olha o que a Bíblia diz. A nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, porque nós pecamos, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subornar a si todas as coisas. Mais uma vez, Deus afirmando que ele tem poder suficiente para te salvar. Você é cidadão do reino de Deus. Foi para lá que Deus te criou. Foi para viver lá com ele que Deus te criou. Por isso nós sofremos aqui nesse mundo. A gente já estudou sobre isso. Isso vai se concretizar. Todo aquele que permite que Deus entre na sua vida, na sua mente, para transformar os seus valores, os seus princípios, as suas prioridades, o seu caráter, enfim, né? Finalmente, quando Jesus voltar, esse que passou por uma transformação de caráter, vai passar por uma transformação de natureza. Deus Pai vem para retirar de nós a inclinação que hoje é normal para nós, a inclinação para o pecado, né? Então,
existe saída, existe esperança. Você quer estar pronto para esse encontro? Você deseja aceitar esse Deus? Você deseja permitir que esse Deus tome posse da tua vida? Então ore comigo. Grandioso Deus e Pai, nos colocamos na tua presença, Senhor, nessa hora. Depois de estudarmos a tua palavra, reconhecendo agora, Senhor, quem verdadeiramente nós somos. Pecadores, limitados, cheios de defeitos, Senhor. Temos pecado contra ti, Senhor, temos te afrontado. Mas estudamos, Senhor, que existe esperança para nós, que não importa qual seja o pecado que tenhamos cometido, que se nós nos arrependermos, tu podes nos perdoar. E para isso estamos aqui, para te pedir perdão, para entregar a nossa vida em tuas mãos, para que tu possas criar em nós um coração novo, Senhor. Tu possas nos dar um espírito, uma fé inabalável, Senhor. Para que nada nem ninguém, Pai querido, nos afaste de ti. Que a partir dessa noite, Senhor, nós possamos ter um relacionamento mais íntimo contigo, um relacionamento de amor, de confiança, baseados naquilo que estudamos na tua palavra hoje, reconhecendo em ti não só o nosso Salvador, mas também o Senhor da nossa vida, Senhor. Pai querido, estende a tua mão poderosa sobre cada um de nós. Abraça esse teu querido que está a cada sexta-feira, Senhor, estudando a tua palavra através da internet, Pai querido. Que a tua vontade, o teu sonho, Senhor, se cumpra na vida dele. Tu o criastes para o maior e para o melhor. Tu o criastes para fazer dele um príncipe, Senhor, um cidadão do teu reino. Que essa seja a realidade desse que está nos assistindo e a nossa realidade aqui do estúdio também, Senhor. Permanece em nós através do teu Santo Espírito, nos fazendo sentir a tua paz, a tua presença e nos fazendo crescer, Senhor, em sabedoria, em graça e santidade diante de ti. Nos abençoa, nos guarda, nos livra do mal, em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Aguardamos você na próxima sexta-feira, Jesus e eu. Temos um compromisso marcado. Até lá. Boa noite.